Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá, eu sou o Tony Hitchell e hoje falarei sobre um tema que as pessoas têm me perguntado bastante, que são sobre meus atendimentos. Aliás, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou professor e pesquisador de campos energéticos, física quântica e todos os fenômenos que realmente têm mexido com as pessoas durante essas décadas. Todos os acontecimentos que as pessoas falam do despertar, acontecimentos que as pessoas percebem que estão mexendo com o seu cotidiano, lógico, repercutirão no seu lado físico, que consequentemente mexerão com a sua saúde, mexerão com a sua parte psicológica, irão mexer também na sua parte material, com questão de prosperidade, relacionamento com as pessoas, inclusive questão profissional, né? Como que você lidará com as questões do seu trabalho. Então todas essas pesquisas, elas têm muito a ver com a evolução do ser humano no planeta Terra. E essas pesquisas minhas, elas datam de datas muito antigas, né? Praticamente desde 1984. Viajei diversos locais pelo planeta e nessas viagens percebi que os povos têm muito conhecimento guardado, que quase nunca são passados para as pessoas. E esses conhecimentos muitas vezes não são passados por dois motivos. Primeiro, porque não há interesse do despertar, e segundo, para realmente não mostrar a verdade. E nesse tempo, né, de pesquisas, eu percebi que muitas coisas poderiam ser transformadas nas pessoas em função desses campos energéticos, que seriam acontecimentos que iam planejar a nossa vida, né? Então uma coisa muito interessante, a gente está vivendo uma quarta dimensão. Isso faz parte de um fenômeno quântico. A física quântica, ela é uma ciência que explica bastante dos fenômenos atuais de espaço-tempo. Consequentemente, essa quarta dimensão que nós estamos inseridos. A quarta dimensão, ela não é algo que eu possa planejar, mas sim um estado que estamos. Esse estado ele é decorrente de muitas transformações do universo e o planeta Terra faz parte disso. Ela não tem a ver com religião, não tem a ver com questão social, não tem a ver com nada, a não ser com um acontecimento, como o Sol nasce, como os astros aparecem, como o frio aparece, o calor aparece. Tudo isso fazem parte de acontecimentos, igual à quarta dimensão que estamos inseridos. E esses povos antigos que eu tive contato, muitos deles falavam sempre as mesmas coisas de forma diferente, mas com um intuito muito parecido, que o ser humano precisaria se adequar. Alguns traduziram errado isso, né? Muitos pesquisadores, por exemplo, quem não lembra do fim do mundo no ano 2000, muitos traduziram errado, mas na verdade não era um fim do mundo apocalíptico, mas e sim um fim do mundo pessoal, de como o ser humano começaria a reagir nessa quarta dimensão. E a data mais exata dessa modificação para uma quarta dimensão foi em 2006, 21 de março de 2006, onde uma transição muito lenta sai-se de uma terceira dimensão para entrar numa quarta, que também ela vai subindo aos poucos nesse nível de quarta dimensão, depois chega lá para uma quinta, para uma sexta, mas nesse momento a transição já passou, né? Nós estamos nesse ano aqui e a transição já passou. Lá em 2006 era a época do auge da transição, né? Como se fosse chegar uma onda que você está no mar, daqui a pouco você chega no mar, você sente aquela onda vindo e a onda depois se dissipando. Então a onda da quarta dimensão vem, da transformação, para ela começar um volume maior agora nesses próximos anos.
E todos eles falam realmente dessa questão, de um jeito ou de outro, quântica, onde o ser humano começa a acessar um nível de frequência muito mais elevada, um nível de frequência que, quando o ser humano não está adequado, ele simplesmente sofre. Sim, porque quarta dimensão é algo muito mais simples, é algo muito mais tranquilo, muito mais proativo. As coisas acontecem sem discussão, sem sofrimento, sem raspas, sem atrito. O movimento é suave porque você está em consonância com toda a natureza. Grande parte dos problemas mundiais, não só relacionados às pessoas, mas sim a parte administrativa dessas pessoas, ou seja, aos governos, são o fato das pessoas ainda pensarem com uma mente de terceira dimensão, onde o ser humano se torna apenas um escravo ou um número a mais num sistema. E quando falamos em universo de possibilidades, que é um acesso de quarta dimensão, as opções estão aqui nas nossas mesas, mas desde que não haja manipulação. É a tal liberdade, é o tal livre-arbítrio que tanto se fala, mas numa forma muito mais coerente, não nessa forma onírica, onde eu percebi que nesses anos, né, as pessoas acham que são livres, mas na verdade elas não são, porque dependem de um sistema extremamente arcaico, engessado, onde elas também fazem esse sistema funcionar, né, de uma forma recíproca, né, de uma forma comutativa. A energia vem para elas e vai para o sistema, do sistema volta para elas. E tudo fica retroalimentado. É esse ciclo que precisamos quebrar. Quando não se quebra esse ciclo, você vive numa, digamos, matrix, que é uma montagem, né, com padrões de terceira dimensão, e não sobe uma matrix de quarta dimensão, onde o nível de evolução é muito maior, o nível de consciência é muito maior. Então, tendo em vista todas essas pesquisas e todas as informações que eu adquiri, em 1984 eu comecei a desenvolver um tema que chamava relocação quântica energética, que você pode ver ali no meu site webterapias.com.br. A relocação quântica energética, ela dá margem para dois outros atendimentos que eu faço, que é o equilíbrio quântico energético, que é um primeiro passo que eu senti necessidade para que as pessoas equilibrassem a sua energia, mas ele é oriundo da relocação quântica energética. E um segundo passo depois da relocação quântica energética, que é a consulta presencial quântica, que é um nível mais elevado de conversa, mais elevado de análises em relação à relocação quântica energética. Mas hoje, falando sobre a relocação quântica energética, que é esse método criado e desenvolvido por mim, você vai compreender exatamente por que estamos falando disso e por que esse método é extremamente importante para que você atue na sua vida com ele, mas que ele não é substitutivo de outros métodos que você está usando. Pelo contrário, ele é complementar a todos os outros métodos, sejam eles de análises psicológicas, sejam eles de análises físicas, sejam eles de análises metafísicas ou holísticas. A relocação quântica energética é um complemento, um upgrade informacional, mexendo no seu conteúdo energético. Então vamos compreender uma coisa muito importante. Por mais que o ser humano pregue o bem, por mais que o ser humano quer a paz, existem guerras no planeta, existem sofrimentos, existem coisas que a gente não entende por que acontecem. Para entender isso, a gente precisa compreender muito algo que eu falo, e você pode ver isso nos meus trabalhos, que chama-se dominação. O planeta Terra é dominado há muitos e muitos anos, há praticamente mais de 500 mil anos. E essa dominação, ela está em todas as histórias que eu já vi de vários povos antigos. E essa dominação fez com que o ser humano desenvolvesse as piores barbaridades no seu ponto de existência. Barbaridades desde a escravidão do outro até a manipulação de seres, como a gente está vendo agora atualmente, manipulação genética. Sempre no intuito de dominar. Mas quem dominou o ser humano? Então, para entender a relocação quântica energética, você precisa entender o princípio do universo no planeta Terra. Entender que o planeta Terra foi feito por seres especiais. A base do ser humano no planeta Terra é uma base siriana, né? Povos de Sírios, são as 3 estrelas de Sírios, Sírios A, Sírios B e Sírios C. E o que a gente fala é uma questão alienígena, é uma coisa muito séria, que as pessoas têm muito nessa questão
alienígena como algo do mal, algo ruim. Lógico, existem seres alienígenas no planeta Terra que estão manipulando os seres humanos. Mas quando falamos em raça humana, ela foi criada justamente por seres de Sírios, pelo geneticista de Sírios. E essa raça ficou guardada por muitos anos, por muitos bilhares de anos. Até que no projeto Terra foi necessário povoar. Então foi inserida a raça humana, mas com alterações na sua formação, justamente num projeto entre os Pleiadianos e o planeta Terra. E esse projeto, lógico que o povo de Sírios, por um amor muito grande à raça humana, não permitiu que todas as transformações fossem feitas, embora acontecessem algumas coisas estranhas nessa formação de raça humana. E quando a gente fala de seres, a gente precisa entender que, mesmo no contexto de manipulação, esses seres estavam autorizados a fazer essas manipulações. Então houve um povo chamado Ananuk, que fez a transformação dos seres no planeta Terra, mesmo pensando no bem. E quando eles perceberam que eles tinham todo o domínio da raça humana, essa raça se tornou escrava no planeta. Por que eles fizeram isso? É uma história muito longa. Mas essa dominação dura mais de 500 mil anos. Dominação essa que faz você sofrer, que faz você se sentir-se muito mal. Escravidão, tristeza, doença, envelhecimento, são coisas que não fazem parte do DNA humano. O DNA humano é algo incrível, algo especial feito por Sírios. E nessa entrega do povo humano para o planeta Terra, para colocar esse novo ser humano, não foi alterado totalmente as informações mais secretas do povo humano. Essas informações continuaram ali e elas são startadas através de processos. A relocação quântica energética faz um start em alguns processos desses que são secretos colocados dentro do corpo humano. Processos esses energéticos, não é físico. Óbvio que por ser energético, dos corpos sutis repercutirá nos corpos mais densos. E, consequentemente, nos corpos mais sociais, né, com esse ser humano inserido numa vida social. Acontece que a dominação que houve com os povos Ananuks sobre o planeta Terra, sobre os seres humanos, uma da dominação mais cruel foi realmente isolar esse ser humano do Sol central, da informação central. E esse Sol não é paganismo, que nem as pessoas falam, o Sol pagão, porque adoram o Sol e não a Deus. Existe o Deus, existe o grande Criador do Universo, que eu não quero entrar aqui para não entrar em brigas religiosas. Mas o Sol que o ser humano é conectado é o Sol central, através de um processo muito simples, porém eficaz. Esse Sol, ele vem aqui no centro do nosso peito, aqui atrás do nosso coração, onde temos uma glândula chamada timo. E essa glândula ligada ao Sol troca informação. Para você que não entende, o Sol não transmite só o calor e a luz. O Sol transmite frequências que têm um conteúdo informacional. Esse conteúdo vai trazer algumas coisas interessantes na raça humana. Sabendo desse segredo, que é uma informação do Sol, e esse Sol está ligado a Sírios, né, as estrelas de Sírios, então é óbvio, né, esse é um dos grandes segredos que o geneticista de Sírios colocou na raça humana e não tirou quando ela voltou a segunda vez no planeta Terra, né, para povoamento. Sabendo dessa informação, como que o povo Ananuk agiu? Criando uma bolha em volta do planeta Terra. Pode ser uma informação que talvez você que está escutando agora se assuste e fale, não é possível, como que a gente é dominado? Mas se você acompanhar todo o meu trabalho, vai entender muito bem esse jogo de poder que existe no planeta. Tanto o poder pelos poderosos, quanto o poder das pessoas sobre pessoas. Mas uma das coisas mais interessantes foi realmente fazer o bloqueio, formando tipo uma gaiola, que não tinha mais essa comunicação com o Sol, essa informação das frequências mais sutis, das frequências mais importantes dos seres humanos. Consequentemente, criamos raças muito mais densas, seres humanos muito mais imbecis, que foi a terceira dimensão. Acontece que de tempos em tempos, a cada mais ou menos 48 mil anos, essas malhas elas começam a perder a resistência delas, e onde os seres Ananuks não conseguem controlar todas as informações. E nesse período de quarta dimensão, por incrível que pareça, acontece o mesmo fenômeno.
Então é como se a porta de nossa gaiola estivesse aberta, como se os céus estivessem se abrindo, e o grande dia a dia de vocês, que vocês percebem isso, é o conteúdo de informações que nós temos às nossas mãos. Isso que eu estou contando, algumas pessoas também podem contar. Então o conteúdo informacional está muito abundante para nós, seres humanos aqui no planeta Terra. E a necessidade de mudança também é inerente. Consequentemente, o sofrimento também aumenta, porque você se sente como um estrangeiro não fazendo parte desse planeta. E também esse é um assunto muito mais profundo para se falar. Então essas informações do Sol estão vindo com muito mais intensidade. O Sol que queima não é só porque tem o raio UVE, UVA, UVB, mas também porque existem fontes de energia do amor. Olha o nome que eu estou falando, energia do amor. Não é o sentimento de amor. A energia do amor que vem aqui no centro do seu peito e vai lá dentro da glândula chamada timo, que é a glândula ligada com a sua inocência. Tanto é que nas pessoas adultas é a única glândula que ela morre, que ela retrai, que ela fica inútil. Mas na verdade ela ficava porque as pessoas perdiam esse contato com a informação central. E nós temos as glândulas porque são ligadas com nossos chakras, com nossos processos energéticos. E volta a falar, isso não é religioso, isso não é filosofia de vida. Isso faz parte da nossa integridade energética. E agora essas informações estão vindo muito fortes. Quarta dimensão, informação de espaço-tempo muito forte. Um momento muito coerente de a gente transformar-se toda a nossa evolução. As informações estão aqui, só que muita parte das pessoas ficam presas na gaiola. É como você abrir a porta da gaiola e o passarinho não sair. É a mesma coisa. O ser humano tem tudo para poder mudar, mas ele não está mudando. Porque nesses montes de anos, nesse decorrer de tantas informações, foram criados dois processos nos seres humanos que eu chamo de traumas positivos e traumas negativos. Aí as pessoas perguntam, nossa, professor, existem traumas positivos? Não só existem, como eles fazem parte da vida das pessoas, infelizmente. Mas para entendermos traumas positivos e traumas negativos, temos que entender que o estado normal do ser humano de terceira dimensão é um estado automático. Ele simplesmente faz as coisas por fazer. E quando estamos numa quarta dimensão, precisamos mudar, né? Porque o estado automático ele é manipulado por informações, manipulado por sistemas. Né? O simples fato de você ter o seu caminho para voltar para casa é uma manipulação. Você só pode ir por aquela avenida. Você não tem um terreno livre que você pega a sua bicicleta ou vai a pé caminhando por caminhos diferentes. Né? A teoria dos quadradinhos que eu criei é justamente isso. É o quadrado do seu trabalho, é o quadrado da sua escola, é o quadrado dos seus amigos, o quadrado da sua casa. Sempre quando falamos em ambiente, são quadrados que você trabalha, que você vive, como se fossem pequenas cercas. É o quadrado do seu país, muitas vezes, né, da sua cidade. E quando falamos em estado quântico, a gente precisa pensar numa coisa chamada consciência. E é isso que o ser humano tem que adquirir na quarta dimensão. Consciência. Consciência ela só vem a partir do momento de um estado em que você começa a pensar para fazer as coisas. E a gente precisa entender, né, como eu falo, como a função da energia quântica ativa a nossa evolução. Sempre com três posições. Eu tenho que pensar, eu tenho que sentir e tenho que agir. Que é o famoso pensene, né? O pensamento, sentimento e energia. Se eu pensar, não saio do lugar. Se eu só sentir, só sofro. E se eu só agir, eu estou no modo automático, como é feito na terceira dimensão. Então, quem que me dá essa limitação, essa determinação de eu ser diferente? É a consciência, que ela oscila entre pensar, sentir e agir. Consciência. E essa consciência vem muito com o nosso coração, porque está ligado com a energia do amor. Então a relocação quântica energética, durante as suas aplicações nas pessoas, ela começa a trazer a consciência. Consciências em exemplos até muito interessantes, né, que eu falo, que a pessoa está há anos agindo da mesma forma, quando ela passa por uma sessão de relocação quântica, ela começa a ter consciência de que aquilo que está fazendo mal para ela, ou ela poder agir de forma diferente. Existem pessoas falam de forma totalmente diferentes, mas são N casos, sempre com essa mesma informação, a consciência, a pessoa começa a sentir-se. E quando você começa a receber as frequências da relocação quântica energética, automaticamente você mexe com seus traumas positivos e negativos, que tem a ver com o universo de possibilidades.
Essas informações que vêm do Sol central para nós são informações ligadas realmente a possibilidades. Então, como eu falei, você pode ter N caminhos para chegar para sua casa, como você pode ter N formas de arrumar um problema, como você pode ter N situações para conhecer alguém, para ficar feliz. Só que a sociedade cria sempre a forma enlatada, a forma embasada. Mas nesse mundo onde todo mundo pode ser livre, o livre-arbítrio é algo que é manipulado também. Pode olhar, o que é uma pessoa de sucesso? Não vou nem falar aqui, mas pense o que é uma pessoa de sucesso para você. Já é uma manipulação. Então, muitas vezes, o trauma negativo é fácil de explicar. Um acidente que você teve. Então, você vai ficar com medo, por exemplo, de andar de bicicleta. Você ficará com medo de voar. Você fica com medo de dirigir. O medo de relacionar com alguém. Isso são traumas positivos. Esses são traumas negativos, que são fáceis de entender. Quando eu falo de traumas positivos, e aí? Traumas positivos, por exemplo, é o seu limite em conhecer um lugar diferente. Em fazer algo que te dá prazer. O seu prazer é limitado. Você poderia ter mais prazer daquilo, mas você tem um prazer limitado. E esse prazer, para vocês terem ideia, é tão necessário para as pessoas que elas estão buscando de forma incondicional. Então, por exemplo, estão se drogando, estão se entregando para as pessoas erradas, estão tentando comprar esse prazer. E quarta dimensão não é assim que funciona. O prazer, ele acontece sem que eu estrague outras pessoas ou outras coisas, né? Eu não preciso ter prazer matando ninguém, mas tem pessoas que têm prazer matando os outros. Parece absurdo isso, né? Mas é uma forma. O orgasmo, por exemplo, você poderia ter um orgasmo muito melhor, mas o prazer seu limita, né? Muitas vezes seu orgasmo é algo limitado por uma questão de algo que você aprendeu com alguém, de algo que você aprendeu de forma normal, né? Então você poderia realmente sentir-se muito mais, sem usar drogas, sem usar rituais, sem usar situações banalizadas, uma forma muito mais de se conhecer, de se sentir. Consequentemente, quando você trabalha com seus traumas negativos, seus traumas positivos, você tem uma liberdade, você terá realmente uma abertura muito grande de consciência. E, consequentemente, você acessará no universo acástico, que é o universo de informações que está aqui diante de nós, muito mais coerência naquilo que você precisa para despertar. Talvez vocês não consigam perceber a grandiosidade de uma relocação quântica energética, mas, por exemplo, na minha área de engenharia, serviu muito para a criação de projetos, desafios com equipes, né, quando eu competia também, porque a gente começa a pensar fora da caixinha, ou até sem a caixinha. Pense em que você não tenha um pensamento moldado, mas sim um pensamento livre, como se você estivesse no alto de uma colina olhando 360 graus ao seu redor, a circunferência inteira, não apenas a metade. Isso é um ganho muito grande da relocação quântica energética. Então, ela é algo quântico, que também tem uma inteligência ligada a Sirius, e também ligada realmente a esse universo que nós estamos vivendo atualmente. Consequentemente a ela, como eu falei, antes dela eu dividi em duas partes para a gente levar isso para as pessoas, né, de forma que eu possa fazer isso com as pessoas. Então a primeira parte é o equilíbrio quântico energético, onde eu trabalho com frequências usando a mesma coisa que a relocação quântica energética, luz, informação, geometria sagrada, radiônica, várias formas, cores, cada pessoa tem um holograma ligado a ela. E essas informações são ligadas a Sirius, né? De uma coisa que eu tenho canalizações há muitos anos, desde criança. Faço uma projeção astral desde criança, então trago muito conteúdo. Então a relocação quântica energética ela tem um carro-chefe anterior que é o equilíbrio quântico energético, que é feito para as pessoas terem um nível maior de energia. Muitas vezes se você está no nível baixo você não consegue buscar ajuda, né? E depois um nível mais elevado da relocação quântica energética, que é a consulta presencial quântica, onde você pode conversar comigo de forma individual, sigilosa, sobre o que você tem de desafios para a sua vida. E isso ajuda muitas pessoas. Pessoas que querem escolher uma profissão, querem saber sobre o seu relacionamento, sobre montar um negócio, né? Sobre mudar de país ou não. São conhecimentos muito poderosos, que também, através de uma análise do seu campo energético, trazem realmente um despertar para você. Então é incrível, né? O que eu posso dizer que realmente depois de várias décadas, né,
esse método criado por mim, que é a relocação quântica energética, nunca é mais atual do que hoje, nessa transição que já passou de quarta dimensão, né? Estamos vivendo imersos nessa informação tão preciosa e realmente esse despertar se torna necessário. Eu sempre falo, eu vou salvar a sua vida? Não. Eu vou fazer por você? Não. Mas te darei condições para que você faça por si próprio e trarei também informações para que você desperte e ative essa consciência quântica tão importante para você sair do modo automático e começar a pensar, sentir e agir, para que você realmente tenha uma vida muito mais saudável, muito mais realizadora, independente de qual nível que você esteja nessa vida. Eu sempre falo, não importa se você estiver numa cadeia ou se você estiver viajando o mundo, se você não tiver consciência, você está em nenhum desses lugares, você é massa de manobra. Uma vez com consciência, qualquer desses lugares você estará consciente. E acompanhe meu material agora no anúncio. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, algumas, né? Porque resumir algo que já faz décadas que eu atuo e tenho ajudado tantas pessoas e que pode realmente transformar a sua vida, fica difícil falar em meia hora apenas. Espero que você realmente se motive aos atendimentos e use isso como uma ferramenta de despertar, de evolução e realmente algo muito atual e especial para esse momento tão lindo que a humanidade está vivendo. Diferente de tantas crises aí que estão sendo pregadas, o ser humano realmente está num momento de despertar e de evolução. E uma ferramenta como a relocação quântica energética pode realmente ajudá-lo muito. Inscreva-se no canal Web Terapias no YouTube e também no site webterapias.com.br. Canal no YouTube Web Terapias e o site webterapias.com.br. E tem também o meu telefone para você fazer seu agendamento. Espero ter esclarecido as dúvidas para você. Om Hara. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.